Boa noite. Os índices de obesidade infantil vêm aumentando consideravelmente com o passar dos anos, na medida em que os alimentos industrializados passaram a ganhar maior espaço na vida das crianças, seja na escola ou em casa. Pensando nisso, é que está tramitando aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei que proíbe a comercialização nas escolas locais de alimentos não saudáveis, como por exemplo refrigerantes, salgadinhos. Nós convidamos o vereador proponente desta matéria, vereador Saul Spinelli, e também a nutricionista Jureci Machado, para conversar então conosco sobre este tema. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, vereador, então, o senhor é o autor desta matéria que está em tramitação na casa, né? Qual é o objetivo da proposta? Na realidade, Daniela, é importante dizer que esse projeto de lei é um projeto que foi construído após inúmeros debates com inúmeros profissionais e inclusive profissionais que tratam da questão da obesidade e também das doenças decorrentes da obesidade, que é a diabetes, a hipertensão, o próprio câncer, né? Nós conversamos com mães também e com próprios professores e diretores de escolas. A doutora Jureci foi importante nesse projeto, eu agradeço ela pela colaboração profissional e técnica que deu para que a gente desenhasse o projeto que está em tramitação. Ao longo da tramitação, nós teremos a oportunidade de conversar com escolas, com a comunidade, enfim. Por que serve a tramitação? Justamente para isso, né? Para conversar, para debater antes da votação. A ideia central do projeto é dar para o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, que é formado por professores, por comunidade, por Universidade de Passo Fundo, dar a este Conselho o poder de se reunir e deliberar quais são os alimentos que devem e não devem ser comercializados na escola. Então, não é o projeto e muito menos o vereador que vai dizer podemos ou não podemos comercializar refrigerante. É evidente que o refrigerante, como é de consenso que não faz bem à saúde, é considerado o vilão. Mas o CAI, que é o conselho, vai poder dizer o seguinte, olha, esses são os alimentos que poderão ser vendidos e comercializados. E, inclusive, dá também, ao longo do programa, nós vamos falando, dar outras opções de alimentos a serem comercializados nas cantinas. Por quê? Porque a alimentação da merenda pública, ela já é normatizada por lei federal e já existem inúmeros quesitos que fazem com que ela seja uma alimentação mais saudável. Isso vale tanto para escolas municipais quanto para escolas particulares, estaduais, né? O nosso projeto, ele prevê escolas de ensino infantil e fundamental da rede estadual, municipal, tanto pública quanto particular. A gente pretende de que esse seja um projeto amplo e contemple e proteja as nossas crianças e os nossos adolescentes. Jureci, hoje a obesidade infantil ela já é considerada, né, uma epidemia em todo o mundo, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Não, considerando os números crescentes da obesidade infantil hoje, é algo que impacta muito a Organização Mundial da Saúde e o sistema público no geral. Uma preocupação que os profissionais de saúde têm é o que vai ser desses números, o que vai ser dessas crianças, já que hoje você encontra crianças com 10, 11 anos com problemas anteriormente, né, caracterizado como de adultos. Então, na verdade, a obesidade infantil hoje é algo que ela é uma epidemia, ela é um problema de saúde pública e tem que ser traçado estratégias para minimizar esse impacto e até mesmo estagnar esse crescimento. Até porque a gente sabe que crianças que são obesas, elas já têm uma tendência, até mesmo genética, mas principalmente de acordo com os fatores ambientais que elas vivem. Então, essas medidas de poder minimizar esses alimentos nas escolas é algo que vai viabilizar tanto para a família quanto para as crianças. Até porque na nossa prática diária, a nível de consultório,
é a reclamação diária, tanto das mães quanto das crianças. Porque hoje essa questão do peso já é algo que as próprias crianças já sentem necessidade de modificar. E a pergunta é sempre a mesma, mas como eu vou fazer na escola? Porque em casa você consegue ter o controle, né, na maioria das vezes, mas quando chega na escola, que nem sempre os pais têm como preparar um lanche, né, para a criança, e dependem da cantina da escola. E aí fazer o quê? Se lá só tem pastel, refrigerantes, né, frituras para a criança comer, vai fazer como? Então essa é uma preocupação hoje, assim, vivida, principalmente aqui em nível de Passo Fundo, que as pessoas sempre reclamam. Então, é algo que tem que ser tomado, uma iniciativa, tem que ser modificado o cardápio dessas escolas para que a gente consiga mudar esse perfil, né, do crescimento de peso, principalmente por parte das crianças. Ao incentivar essa mudança de alimentação, automaticamente ela mantém o hábito, né? Porque tu começa com crianças muito cedo, né? Como o vereador falou, de educação infantil, né? Com certeza. Então, a criança, quando ela tem a introdução precoce, ela permanece com esse hábito, né, futuramente. Da mesma forma como a gente diz às vezes que tem pais que dizem, meu filho não toma água, ele só toma refrigerante, mas porque de alguma forma foi introduzido o refrigerante na vida dessa criança. E outra questão também que a gente tem que tocar, e que isso um projeto de lei vem regulamentar, é que tem lanches que eles são uma forma de status na escola. Né? Então, a criança levar um refrigerante, um pastel, um alimento, né, dessa característica, em alguns momentos ele é caracterizado como um status. E nas escolas públicas acaba acontecendo que tem outras crianças que não têm o dinheiro, não têm essa, né, como adquirir esses alimentos, e acaba gerando problemas também. Uma coisa importante, Daniela, é assim, ó, quando eu estou com 47 anos, não sou fumante e nunca fui, mas convivi e convivo com pessoas que fumam. Quando nós enfrentamos a proibição do cigarro em alguns locais, se criou o espaço para fumantes e o espaço para não fumantes. Isto foi difícil da gente aceitar, até mesmo das pessoas que não fumavam, saíam às vezes com alguém que fumavam e ficavam naquele constrangimento. Eu vou para a ala dos fumantes ou vou ficar na ala dos não fumantes? Hoje, esse problema não existe mais, porque já não tem mais ala dos fumantes. É proibido fumar ali nos locais públicos, nos restaurantes, nos CTGs, enfim. E o cigarro hoje, que é comprovadamente um dos principais causadores do câncer, hoje, por exemplo, você chega numa família, é mínimo as pessoas que fumam, de 10, 1, 2. A juventude, por quê? Porque teve que alguém enfrentar isso lá atrás e dizer, olha, vamos proibir a propaganda, vamos... A bebida alcoólica é outra questão, né? E agora vamos para a nossa pauta, que é a questão da alimentação. Olha a propaganda do refrigerante. Alguma vez o refrigerante disse o seguinte, que se uma pessoa tomar uma latinha de refrigerante por dia, uma latinha, ao final da semana ela comeu meio quilo de açúcar? Alguém diz isso na propaganda? Alguém diz, por exemplo, na propaganda, que a Coca-Cola, que é produzida no Brasil, é proibido o comércio dos Estados Unidos por proporcionar, na sua fórmula, produtos cancerígenos acima do aceitável nos Estados Unidos, e aqui é permitido? Não tem na propaganda. Na propaganda são pessoas alegres, bonitas, normalmente magras, né, tomando refrigerante. Então, o refrigerante se tornou hábito, as pessoas não tomam mais água. Bolachinha, a bolachinha recheada, aquela que a gente pega, senta na frente da televisão e come todo o pacotinho. Alguém já disse que aquilo significa, no valor calórico, 8 cacetinhos? É como se... Tu não consegue imaginar que tu está comendo 8 cacetinhos, mas ao consumir todo aquele produto da bolacha recheada, você consumiu 8 cacetinhos e meio copo de óleo, de azeite. Então, essas coisas o projeto pretende levar ao debate, levar ao público, para que as nossas crianças
tem uma orientação alimentar correta, principalmente no ensino infantil e no fundamental. E uma coisa que a gente fala também, que a gente faz muito em campanhas de trânsito, né? A gente educa as crianças para automaticamente educar os adultos presentes, porque quando chega em casa uma criança que muda o hábito dela, automaticamente muda o hábito de toda a família, né? Com certeza. Eu presencio isso muito. Crianças que eu faço acompanhamento, elas mudam o hábito da família, né? Elas chamam a atenção do pai, da mãe, porque estão comendo demais, porque estão comendo muito doce, estão comendo fritura. E isso é maravilhoso para a gente enquanto profissional da saúde. E outra questão importante de flexibilizar, de proibir, né, esses alimentos de alta densidade calórica, até porque é o seguinte, alimentos muito açucarados têm uma tendência de deixar a criança mais agitada, mais hiperativa. Então, na escola, isso é um agravante também para ela a nível de conhecimento, né, a nível de desenvolvimento intelectual da criança. Então, você proibir na escola refrigerantes, bolachinha recheada, salgadinhos, né, você vai fazer com que essas crianças também tenham uma alteração no nível de comportamento. E isso vai refletir também na qualidade de ensino, porque são práticas saudáveis, são práticas corretas, porque a escola, ela é educadora, ela também tem o papel de educar em relação aos hábitos alimentares. Então, na medida que ela vende produtos que são negativos para a saúde, ela está, né, infelizmente, distorcendo todos esses conceitos. Nós podemos pegar, por exemplo, a relação agora com a diabetes, né? Estamos aí com crianças com 12, 13 anos, entrando na fase da adolescência, com problema de hipertensão, com problema de diabetes, obesa, né? E alguns casos, inclusive, relacionados ao longo do tempo ali com o câncer, né? Porque a obesidade, na verdade, não é a questão física, né? O problema, né? São os agravantes que vêm na saúde, né? São os fatores que acabam acontecendo em função do excesso de peso. E um dos fatores importantes que a gente tem que frisar e que a gente tem que bater, que a obesidade, ela representa também uma condição importante como agravante para a formação de alguns tipos de câncer, que está cada vez mais frequente. Câncer de mama, ele pode ser muito influenciável pela obesidade, câncer de próstata, câncer de intestino e até mesmo alguns casos de leucemia. Então, são questões que a gente tem que hoje bater muito nessa tecla. Até porque se você observar, tem alimentos industrializados que têm como componente glutamato monossódico, que é o componente presente no caldo de galinha, nos alimentos industrializados, que conferem o sabor artificial, ele tem um risco muito elevado de ocorrência de câncer gástrico. Então, são alimentos que as crianças estão consumindo no seu dia a dia, no seu lanche da escola, e que futuramente pode ser um representativo de um risco muito grave. Saúl, então pelo projeto, na verdade, você já não especifica exatamente quais são os alimentos, né? O debate é depois, né, com especialistas na área, né? Essa foi, inclusive, uma sugestão da doutora Jureci, que nós fizéssemos o projeto de uma forma que o Conselho pudesse reunir, até porque produtos novos poderão surgir e o Conselho vai ter que se reunir com quem? Com a comunidade escolar, com professores, com universidades e ali decidir, olha, vamos ver questão dos embutidos, questão dos salgadinhos, questão também da disposição dos outros produtos. Sabe que aqueles sucos de caixinha que a gente compra por R$ 6,50, promoção, como natural. Tem um valor calórico enorme, não tem nada de natural, né? Até os próprios biscoitos integrais, né? Muitos biscoitos, se tu for olhar na fórmula, exatamente, é uma bomba de caloria, né? Com certeza. Até porque muitos alimentos, eles têm um rótulo enganoso, né? E isso é importante também na hora de colocar isso, né, para a população. E outra questão importante, assim, que a gente tem que frisar, que o objetivo não é prejudicar os donos das cantinas, né, obviamente, mas é melhorar a qualidade dos produtos que vão ser vendidos, né? Acredito até que muitos pais vão sentir mais segurança em dar um dinheiro para o seu filho para comprar o lanche na escola, sabendo que lá vai ter alimentos com uma qualidade nutricional importante. Então, você saber que o teu filho, ele comer um sanduíche
à base de pão integral, com um peito de frango, que ele comeu frutas, que ele tomou uma vitamina, um suco natural, é maravilhoso. E com certeza vai melhorar também o lucro do dono dessa cantina. Doutora, o que hoje é considerado como o vilão, né, dessas alimentações na infância, principalmente? Os alimentos industrializados, né? Esses alimentos que são ultraprocessados, a gente sempre fala que os alimentos de pacote são os piores que tem, porque quanto maior é o tempo de vida de um alimento, menor é o nosso tempo. Porque ali para aquele alimento ele é utilizado muitos conservantes, aromatizantes, espessantes, que têm um impacto muito forte na saúde de quem consome. Porque esses produtos, eles são utilizados para quê? Para aumentar o tempo de vida do alimento, fazer com que esse alimento não mofe, não se deteriore, não tenha problemas, mas em consequência, quando você consome, você vai acarretando também em sérios problemas com o consumo exacerbado desses alimentos. Como, por exemplo, se você pegar, que nem na tua casa, você preparar um sanduíche, você pegar um pão e você fazer um hambúrguer e deixar ele exposto, tá? Em temperatura ambiente, em 2 dias esse pão já vai começar a se deteriorar, já vai começar a mofar, o bife já vai começar a se deteriorar, também vai começar a ter um odor. Mas se você pegar um hambúrguer industrializado e você deixar ele exposto 2, 3 meses, isso não vai acontecer. Por quê? Porque ali foi utilizado muitos produtos químicos para conservar esse alimento. Então são coisas que a gente tem que começar a observar. Então, aquilo que você coloca na mesa da sua família e do seu filho, né, ele não pode ser um alimento que dure muito tempo numa prateleira. Né? E isso são coisas que a gente tem que começar a analisar. É muito prático, a gente sabe que hoje as famílias são corridas, que os pais não têm tempo, é muito prático você ir lá no mercado, pegar um pacotinho de bolacha para a criança, né, um suco, esse de caixinha, levar para a criança, porque é muito prático e isso torna mais acessível. Só que, infelizmente, essa acessibilidade é o que está prejudicando a saúde e a qualidade de vida das crianças hoje. Você vê, se você for observar numa escola, as crianças não têm força, às vezes, não têm resistência para fazer uma educação física, porque os alimentos são muito pesados, têm uma densidade calórica muito grande, e as crianças também quase não têm o hábito de tomar água. Né? Então, são coisas que, se começar a ser introduzido agora, né, na forma de punição igual o cigarro, certamente a gente vai começar a ter uma melhora dos números, né, na redução da obesidade infantil. Bom, nós vamos então a um rápido intervalo e na volta então continuamos falando sobre esse assunto, principalmente sobre a alimentação na infância. Fica com a gente, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o Câmara Saúde de hoje, falando sobre a alimentação na infância. Saúl, então, com este projeto, tu sugere até a realização de alguns cursos, né, para poder capacitar periodicamente as pessoas que vão trabalhar com esses alimentos, né? Essa também é interessante. O projeto que foi formatado, repito, com a ajuda de profissionais, de médicos, de nutricionistas, a doutora Juraci nos ajudou muito, né? O doutor Pablo Santiago, conversei muito com ele, que é médico pediatra de oncologia. Ele vai ser trabalhado ao longo desses meses do debate. E uma das ideias é também de discutir no projeto e aprovar o projeto norteando para a questão da preparação, da qualificação das pessoas que trabalham nesta área da alimentação, os donos de cantina, as pessoas responsáveis pela merenda escolar. Nós temos que começar a discutir este tema, como foi discutido muito, repito, a questão do cigarro. Hoje mesmo, a gente vê menos, mas ainda vê pessoas criticando, não, eu tenho que ter o direito de fumar. Mas isso é uma questão de saúde pública, isso não é uma questão do Saúl querer o projeto ou não. Nos países desenvolvidos, em alguns estados do Brasil, isto já é lei, isto já é realidade. Por quê? Porque a criança, o pai, tem que saber, por exemplo, que eu falei do refrigerante. E que eu descobri porque eu fui pesquisar. Ao longo de uma semana eu consumo meio quilo de açúcar. Será que a criança sabe?
Será que o adolescente sabe? Será que a família sabe? Eu acho que isso tem que começar a ser debatido na escola e nada melhor do que uma boa qualificação. Por exemplo, a doutora Juraci falava na questão da importância de terem outros produtos. Um sanduíche natural, um suco natural, mas esses produtos não podem estar escondidos. Esses produtos têm que estar à mostra das crianças. Nós temos que juntar forças, dar as mãos para que todo mundo ganhe, que o dono da cantina ganhe, comercialize, mas que as crianças não paguem com a sua saúde, né? Porque eles não vão deixar de vender, né? Eles vão substituir por um outro produto, né? Eles vão comercializar, seja o salgadinho, seja o sanduíche, né? Ele será comercializado, porque a criança vai consumir, né, o produto. E isso, ao estimular o consumo desses alimentos saudáveis, tu automaticamente acaba estimulando a agricultura familiar em Passo Fundo também, né? A agricultura familiar, ela já por lei, ela já é estimulada na merenda escolar, aquela tradicional, que a prefeitura recebe dinheiro do governo federal e compra. A merenda escolar também comercializada, os lanches na cantina, a gente prevê isto também. Temos muitos produtos feitos pela agricultura familiar, bons, gostosos, saborosos. Aí a venda, por exemplo, na Gare ali, né, na Feira do Produtor. Enfim, Daniela, é só a questão de botar a pauta em discussão e os nossos pais, os nossos adolescentes saberem que realmente isso não é uma preocupação desqualificada. Isso é uma preocupação de saúde pública. 30% das nossas crianças no Brasil são obesas. A doutora já falou e eu vou repetir. Doenças causadas em função da obesidade, questão vascular, questão da diabetes. Então chegamos lá a termos jovens de 20, 25 anos tomando medicamento para controlar a pressão arterial. Isto é gravíssimo. E se nós não resolvermos agora, nós teremos uma comunidade que é previsto que em 2050, 2050 está aí, viu? Está pertinho. De cada 100 crianças, teremos 73 idosos. Como serão esses idosos? Nós temos que pensar. Se nós queremos uma velhice maior, ou seja, em 2039 a previsão é de 73 passe para 81 anos a expectativa de vida. Mas eu quero chegar aos 81, aos 90, aos 95, com qualidade de vida. Quando as nossas crianças já apresentam pressão arterial, diabetes, aos 12, 13, 14, daqui um pouquinho vão chegar nessa terceira idade, serão um dos 100 idosos, dos 73 idosos para cada 100 crianças, mas em que condições? É isso que são temas importantes e índices que estão sendo oferecidos aí pela medicina, pela literatura da medicina e que a gente tem que levar e o legislador tem essa obrigação de discutir. É isso que é importante. Este projeto que o Saúl propôs, então, que proíbe a comercialização de alguns produtos nocivos à saúde, ele leva todo o debate na Câmara de Vereadores, né, Saúl, e os vereadores como papel importante de debatedores de assuntos importantes para a comunidade, principalmente para a saúde, né, da população. Então o projeto agora segue tramitando e debatendo com todos os vereadores, né? O projeto vai passar por 4 comissões. Nós, por uma questão democrática, pretendemos fazer uma audiência pública sobre isso. Não para criar polêmica, mas para ouvir as pessoas, para informar, para ouvir a doutora Juraci, para ouvir médicos, para ouvir mães, para ouvir diretores de escola, proprietários de cantina, enfim. Normatizar o projeto, aprovar um projeto que sirva para todos, mas nunca nada é bom para todos. Isso eu já aprendi com meus cabelos brancos. Nada agrada todos, nem Jesus Cristo. Então, alguém vai se desagradar. Como os plantadores de fumo se desagradaram. Agora, com certeza, a saúde da população melhorou muito. Juraci, então tu participaste todo desse debate da criação desse projeto, né? E como tu vem ressaltando, é um assunto importante exatamente de ser discutido no momento em que a gente começa a se discutir diversos assuntos relacionados principalmente às doenças da infância, né?
Então, com certeza, até porque assim, ó, Dani, a maioria das políticas públicas de saúde, elas são baseadas nas condições da saúde da população brasileira. Não há nada muito específico para determinadas regiões. O que nós temos que levar em consideração que aqui no Rio Grande do Sul e especialmente aqui em Passo Fundo, nós temos sim um número crescente e dados alarmantes de crianças obesas ou crianças com sobrepeso. Isso qualquer consultório pediátrico visualiza diariamente. Então, por isso que nós não podemos deixar chegar numa situação em que nós vamos ter crianças com 5, 6 anos pesando 60, 70 quilos, como já observamos isso, tá? E deixar com que essas crianças venham a ter cada vez mais consequências na sua saúde. É lógico que o trabalho tem que ser um trabalho conjunto, não é só essa proibição na escola que vai resolver o problema da obesidade infantil aqui na nossa cidade. Com os pais tem que ser trabalhado também. Só que é um papel importante. Porque em casa, os pais até controlam, até tentam, né, dar uma flexibilizada. Mas e a escola? Né? Sempre surge esse ponto de interrogação. Como eu vou fazer na escola? O que eu vou levar de lanche para o meu filho? Eu trabalho fora, eu não consigo. Então são questões importantes que a gente tem que nos cercar. Né? Se em casa, se no ambiente, né, familiar as pessoas já estão cuidando, então a escola também tem que ter o seu papel. E é por isso que é importante que seja trabalhado dentro da escola. A gente sabe que tem muitas escolas que trabalham a questão de educação alimentar, da questão da saúde. E isso esses dias me chamou a atenção numa escola em que uma menina em que eu atendo, ela questionou a professora, onde a professora falava mal da Coca-Cola, do salgadinho, e a menina falou, mas como que no bar aqui da escola vendem, se faz tão mal? Isso uma criança de 5 anos veio e me questionou. Então isso é para a gente perceber que as crianças hoje em dia, elas já estão se conscientizando com a importância do hábito alimentar. Você vê às vezes ali crianças com 4, 5 anos na educação infantil já sabendo o que faz mal. Só que no momento que é oferecido, é lógico que elas vão aceitar, né? Porque são alimentos gostosos. Só que são alimentos que na sua maioria podem causar dependência. O açúcar é um produto que causa dependência. Né? Nós temos uma elevação altíssima na produção de insulina no organismo. E essa insulina que vai sendo produzida em excesso ao longo do tempo vai trazer suas consequências, tanto para o ganho de peso quanto para o diabetes mellitus futuramente, além de outros problemas, né? Só que são questões que nós já temos que começar a abordar. Tem que ser trabalhado na escola, tem que ser trabalhado no ambiente familiar, mas acredito que quando há união de vários fatores, a gente consegue ter um resultado positivo. Então, nas escolas municipais, a criança ela recebe alimentação escolar, né? Onde tem produtos da agricultura familiar. Tem crianças que nunca tinham comido em casa uma folha de alface, foi comer na escola e levou esse hábito para dentro de casa. Então, esse hábito correto ele tem que ser das duas formas, das duas maneiras, para que a gente consiga ter um resultado positivo. Jureci, tu mesmo comentaste antes que às vezes, pela praticidade do dia a dia, a correria do dia a dia, o próprio pai ou a mãe, enfim, acaba comprando alguns produtos industrializados e mandando como merenda, né, como refeição para as crianças, né? E, obviamente, enquanto isso ainda a gente tem essa dificuldade ainda, né, em conseguir fazer, qual é a tua recomendação para os pais? Que forma substituir gradativamente essa alimentação para chegar no futuro, na escola, a gente já ter essa modificação, né? Primeira questão é começar a introduzir os alimentos na forma in natura. Então, começar a incluir frutas, né, na lancheira da criança, levar a criança na feira, escolher uma fruta em que de repente ela nunca tenha consumido, fazer algumas brincadeiras utilizando essas frutas, ou até mesmo você pode na tua casa preparar um bolo, mas utilizando cereais integrais na confecção desse bolo. Não necessariamente tem que ser com farinha branca, cheio de açúcares. Então, muitas vezes na mudança dos ingredientes para preparar esse cardápio. Então você pode muito bem ir no mercado, comprar um pão com farinha integral, ao invés de estar utilizando um monte de embutidos, presunto, salsicha, utilizar um peito de frango desfiado,
né? Colocar uma alface, um tomate, já estimular esse hábito na criança. Mas a maioria das vezes é a troca de ingredientes. Não precisa você colocar produtos milagrosos, porque não é a questão principal, é a troca de ingredientes. Substituir, diminuir o açúcar, né? Introduzir o suco de fruta natural para essa criança, colocar uma garrafinha de água na lancheira da criança, que a criança vai ter sede, ela vai tomar água. Se ela não tiver a garrafa d'água, ela tiver sede, ela vai tomar o refrigerante que ela levou na lancheira. E isso acaba acontecendo. Então são hábitos no dia a dia que os pais trabalhando em casa com as crianças, isso você consegue ter um resultado positivo. A própria questão do chocolate, né? O chocolate sempre foi dos grandes questionamentos, né? Por causa, enfim, de todas as questões que envolvem a saúde, né? E as crianças, me parece, com o passar dos anos, têm consumido muito mais chocolate do que se consumia, né? Obviamente pela oferta, tem mais à disposição no mercado, né? As pessoas vão na cantina, tem à disposição, que também é um cuidado que tem que ser tomado, né? Não, com certeza. Além de chocolate, as balas, pirulitos, os doces em geral, eles têm sido consumidos de uma forma bem excessiva. Algumas cantinas já começaram a diminuir algumas balas, até, por exemplo, goma de mascar, né? O chiclete é proibido nas escolas. Então, se o chiclete foi proibido, por que não proibir as outras balas, os chocolates, colocar versões meio amargo, colocar chocolates que têm um poder nutritivo melhor, né? Mas só que, além do chocolate, tem outros produtos com um poder nutricional irrelevante e que tem que ser modificado. Bom, o Saul deu as dicas aí da Coca, né? Saul, da bolacha recheada. Tem mais alguns produtos, Jureci, que tu poderias comentar com a gente que são realmente vilões? Principalmente as frituras, né? Não só as frituras, mas como os salgados folhados, que alguns pensam, eu não vou comer um pastel frito, mas eu vou comer um pastel folhado. O pastel folhado tem uma quantidade enorme de gordura. E outra questão importante que tem que ser frisado é em relação às porções que são oferecidas nas escolas. Então, por exemplo, uma criança, ela tem uma capacidade gástrica mais reduzida. Então, por que vender um pastel muito grande para ela, né? Por que vender um sanduíche muito grande? Ela não vai conseguir comer tudo. Vende uma quantidade, né, um tamanho menor e você vai conseguir fazer com que ela tenha um consumo adequado. Até porque a gente orienta as crianças que tem que comer tudo, né? Que não pode se desperdiçar alimentos. E a gente vê crianças comendo já muito saciadas porque elas sabem que não pode colocar fora. Os pastéis realmente são extremamente grandes, né? E ao mesmo que o adulto come, a criança come, né? E uma coisa importante também, as pessoas têm que começar a habituar a olhar duas coisas. O preço, a validade dos produtos, que o que tem de produto vencido sendo comercializado aí não é muito grande. E outra questão ali, os valores calóricos. Por exemplo, assim, eu me assusto com a quantidade de sal que se tem nos produtos e a gente não se dá conta. E aí depois a conta vem para te pagar. A fatura chega. Quem acha que vai viver a vida inteira com a juventude bela e maravilhosa, não. Depois dos 40, Dani, começa a chegar a fatura. Chega a fatura do excesso do açúcar, do excesso do óleo, do excesso do sal e muitas vezes uma fatura alta, cara. Então nós temos que começar a debater. O valor, por exemplo, calórico dos produtos, ele é importante. A gente tem que dar uma olhadinha ali. Se a gente começar a olhar e começar a analisar, as próprias indústrias terão que se reformular para poder vender mais. A gente vê, se a gente procurar na internet, né, tem diversas imagens mostrando, né, a quantidade de açúcar e sal de cada alimento que a gente consome, né, e a gente fica realmente apavorada, né, nas quantidades. Não é uma quantidade, né, se tu for comparar, ela é uma quantidade bem exorbitante mesmo, e a gente não tem noção, né? Inclusive em alimentos doces, a quantidade de sal também é bem significativa, né? Por isso, cuidado com o rótulo, né? Isso, é muito importante o rótulo. Até porque se você olhasse só a questão calórica, o mal do brasileiro é esse, olhar só a caloria. Então, se você pegar, por exemplo, uma sopinha dessas industrializadas, que são sopas desidratadas e que no comercial dizem que pode auxiliar no emagrecimento porque tem só 50 calorias, as mesmas calorias de uma maçã. Só que se você olhar o teor de sódio que contém nessa sopa,
Ele dá 1/3 da recomendação diária de sal. A massinha, aquela miojo. A massinha miojo. A massinha miojo é outro. 3 minutinhos tá pronta? Por que é 3 minutinhos? Porque ela já é pré-frita na indústria. E o temperinho aquele é rico em glutamato monossódico, em nitrato, em corantes, tudo isso que colabora impacta com o aumento do colesterol enorme. De forma bem significativa. E para te ter uma ideia, a recomendação de sal por dia é em torno de 5 gramas. A ingestão de sal do brasileiro já está em quase 15 gramas, então 3 vezes acima do que deveria. Só que o que a gente tem que observar? Que, por exemplo, a Coca-Cola, voltando lá, né? Não é perseguição, mas é um problema que apresenta. A Coca-Cola, ela não tem tanto sal diretamente, mas ela tem substâncias que impactam o sistema renal da mesma forma que o sal. Né? Produtos light em excesso, que tem muito adoçante na composição, eles são à base de sal também. Então, por isso que é importante, assim, a gente sempre fala que quanto mais natural for a alimentação, melhor vai ser. Porque não tem sal em excesso, não tem corantes, não tem aromatizantes, não tem produtos químicos que vão impactar o sistema renal, o sistema cardíaco, tudo isso que a gente tem que priorizar. Uma questão assim, ó, que a gente tem que sempre focar, que não que isso no nosso dia a dia, que nós não podemos comer. O problema é o excesso e a frequência com que você ingere esses alimentos. Então, eu gosto muito de trabalhar com criança na questão assim, ó, de que refrigerante, né, a gente sabe, tá ali, é visível, né, elas gostam de consumir. Se ela tomar num aniversário um copinho, ou final de semana um copinho, não é o problema é ela tomar todos os dias. E por água. E por água. Ela levar na lancheira, né, esse refrigerante. Comer um pastel de vez em quando não vai ter problema. O problema é quando é o lanche diário, né, que essa criança come. Então o problema é a frequência, é o excesso, é a falta de educação alimentar, que é isso que a gente precisa trabalhar. E uma das questões importantes é essa questão de incluir isso na escola. Perfeito. Bom, o nosso programa está muito bom, mas vai chegando ao fim. A gente gostaria de agradecer, Jureci, muito obrigada mesmo. A TV está sempre à disposição para receber informações que são tão importantes, né, para toda a comunidade, para todos os telespectadores que nos assistem. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Saul, também, muito obrigada. Obviamente, a casa também sempre à disposição. E é importante ressaltar, então, que o debate continua, né? Esse é um início de debate, então o debate com relação principalmente ao projeto continua e a gente agradece a tua participação. Eu agradeço, Daniela, a você, a TV Câmara, a todos os funcionários dessa importante emissora e dizer também que este é o nosso papel. Nós estamos efetivando uma ampla divulgação do projeto justamente para ter a discussão, as críticas, as sugestões e lá ao final o ganho será da nossa comunidade e das nossas crianças. Perfeito. Nosso programa então chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos na próxima edição do Câmara Saúde. Uma boa noite a todos.